E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula do canal Viaja Nessa História. Eu sou a professora Luísa Gantz e a nossa aula é sobre iluminismo, tá? O que a gente tem que saber de iluminismo? Primeiro a gente tem que entender que ele é um movimento intelectual. O que é um movimento intelectual? Ele não é uma revolução armada, ele não é uma questão de tu acabares com tudo que existia antes e começar do zero. Ele é um grupo de pensadores que começam a utilizar os conhecimentos que têm, e começam a influenciar a política, a sociedade e a própria produção de tecnologia da época, tá? O movimento intelectual, então, ele surge na Europa no século XVIII. Por isso, o século XVIII é chamado de século das luzes, tá? A ideia dos iluministas de serem chamados de luz ou iluminar, o século das luzes, é porque eles acreditam que a razão ilumina as trevas do não conhecimento. Que a ignorância é tu viver na escuridão e a razão com conhecimento científico, a partir da racionalidade, a partir da pesquisa, a partir da ciência, é o que ilumina o ser humano, e aumenta o progresso de uma sociedade. Daí essa relação com luz, tá? As características gerais, então: o racionalismo, que é o que? Prevalecer, o racional, o pensante, o modo crítico e científico acima do que é dito pela igreja, tá? Pela religiosidade. O que é dito que tu tens que acreditar porque foi Deus que quis, porque é o rei que está dizendo. Eles acreditam que a razão humana foi dada por Deus e é para que tu uses a tua racionalidade, tá? A consciência individual autônoma. O que é isso, tá? É que tu tens que pesquisar em vez de acreditar, ó. Consciência individual autônoma. Ser autônomo, ser independente. Não é porque alguém te disse que tu tens que acreditar naquilo. Tu tens que pesquisar, ver a veracidade das coisas, fazer experimentos, utilizar a tua racionalidade e não simplesmente acreditar cegamente em algo, tá? A noção de progresso, que é o que? As tecnologias que estão vindo. Que tecnologias que tem nessa época, professora, no século XVIII? Está se começando a imprensa, está se começando as indústrias com a manufatura, que a gente vai ver nas próximas aulas. Está se começando a ter os conhecimentos científicos sobre elementos químicos, está se começando a ter sobre engrenagens em máquinas a vapor, o uso do carvão, Então tu tens aí um leque de informações novas que estão surgindo e tudo a partir do conhecimento humano e da inventividade dos seres humanos, a capacidade inventiva desse ser humano. O caráter pedagógico desse movimento. Por quê? Porque eles acreditam que todos os homens são capazes de aprender. Antigamente, tu tinhas escolas para a elite, e para os religiosos. O que o movimento iluminista vai dizer? Que todos têm capacidade de aprender. O que tu tens que fazer é ensinar, E o pensamento laico. Pensamento laico é aquele que não é um pensamento relacionado a qualquer tipo de religiosidade, tá? Então, o pensamento laico é a ideia de que o pensamento tem que ser livre da atribuição da igreja. Então, tu tens que ter escolas que não sejam dirigidas por padres ou dirigidas pela igreja, tá? E que o pensamento nessas escolas e o pensamento científico, ele tem que questionar até mesmo Deus, Ou tem que questionar as coisas que foram ditas que tu tens que acreditar porque Deus quis, porque Deus disse, ok? Os principais iluministas que nós vamos ter. Eu coloquei o nome todo deles e as datas de nascimento e morte, mas vocês têm que lembrar que eles são chamados pelos nomes que estão sublinhados, ok? Então nós temos Diderot e D'Alembert, tá? Franceses. Temos Montesquieu, francês também. Voltaire, francês também. Rousseau, francês também. E aqui dois ingleses, Thomas Hobbes e Adam Smith. Mas, professora, tu não dissesse que era um movimento na Europa, tu só tá falando da França e da Inglaterra.
Sim, gente, nós vamos ter vários pensadores iluministas, vamos ter pensadores iluministas italianos, portugueses, mas o que a gente, espanhóis, né? Mas o que a gente está tratando aqui? Nós estamos tratando dos principais iluministas, tá? Nós não estamos vendo os iluministas, só os nomes que ganharam destaque. Bom, por que esses nomes ganharam destaques? O Diderot e o D'Alembert ganharam destaque porque eles organizaram a enciclopédia. A enciclopédia, quem já viu em casa de vó, ou quem é um pouco mais velho, vai lembrar que a enciclopédia eram uns livros grossos que pareciam uns dicionários, que dizia de A a B, por exemplo. Na enciclopédia tu tinhas o que hoje o Google faz. Eu quero pesquisar sobre plantas venenosas. Eu tinha que procurar o livro que tinha o P e até PL, PLA, PLAN de plantas, que nem se procura em dicionário. Aí eu achava plantas, aí eu tinha que ler um trechinho, né? Era um resumo que se falava em plantas. Aí ia ter cultivo de plantas, ia ter plantas comestíveis, plantas venenosas, né? Hoje a gente joga plantas venenosas no Google e aparece se eu quero comprar, se eu quero ver imagens, se eu quero ver um vídeo sobre e um monte de artigos sobre plantas venenosas, né? Mas nessa época tu não tens onde pesquisar, então eles são pesquisadores, são pessoas que estão dizendo que qualquer um pode aprender. Onde que essas pessoas vão aprender? Bom, então eles organizaram um meio das pessoas poderem ter acesso ao conhecimento. Como? A partir da enciclopédia. A enciclopédia é a ideia de teres um conjunto de conhecimentos, né, sobre quase tudo de forma resumida em 33 volumes, tá? Vários outros iluministas vão ajudar eles. Por quê? Porque o Diderot, ele não sabe sobre tudo. Então ele vai chamar o carinha que sabe de matemática para fazer a parte de matemática. Vai chamar o carinha que sabe sobre plantas venenosas para fazer a parte de plantas venenosas. Só que eles organizam os textos e organizam os volumes, ok? Então a enciclopédia é muito importante. Antes da internet era através de enciclopédia que se fazia qualquer tipo de pesquisa. Montesquieu, ele é contrário, então ele vai ser contra o poder absoluto, ou seja, uma pessoa ter poder sobre tudo. E ele propõe que o poder tem que ser dividido em 3 poderes independentes. Quais poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário. Ah, mas não me é estranho esses nomes? Sim, porque a ideia do Montesquieu é como os estados nacionais, ou seja, os estados atuais, né, os países atuais se organizam em questão de poderes. Nós temos o legislativo, que é a parte que cria e vota as leis. Quem é o legislativo no âmbito federal? É os senadores e os deputados federais. No âmbito estadual, quem é o legislativo? Os deputados estaduais. No âmbito municipal, quem é o legislativo? Os vereadores. O executivo é aquele que executa as leis, ok? Quem é o executivo no âmbito federal? O presidente. Quem é o executivo no âmbito estadual? O governador. Quem é o executivo no âmbito municipal? O prefeito. O judiciário, ele julga a partir das leis. Vocês podem ver que o executivo ele não pode fazer uma lei e executar. Por quê? Porque ele é independente, mas ele precisa do outro. Pensem que isso daqui são como irmãos, ó. Toda vez que a gente coloca eles na mesma linha. Tu não tem um rei que manda neles. Tu não tens um presidente que vai mandar nos poderes. Não, os poderes são independentes, mas eles estão na mesma linha de status, na mesma linha de importância. Um irmão, quantas vezes a gente não diz pro irmão da gente, tu não me manda, tu não é minha mãe, né? Por que tu diz isso? Porque um irmão, ele é igual a ti no status da tua casa, né? Os pais, a gente tem que respeitar, eles vão poder mandar na gente. Mas um irmão não precisa mandar em ti. Por quê? Porque ele é igual a ti
com um status igual ao teu. É isso daqui que os poderes seriam, com status iguais. Mas um poder não manda no outro. Tanto que quando a gente manda nos nossos irmãos, a gente manda até um certo ponto. Quando eles ficam maiores, eles dizem, tu não me manda, tu não é minha mãe, não é? Então, o executivo não manda no legislativo, o judiciário não manda neles. Mas o judiciário não pode julgar eles, pode quando eles fazem alguma coisa errada, mas ele julga porque eles feriram as leis que foram criadas pelo legislativo e executadas pelo executivo. Tá. Vamos supor então que o presidente então ele não pode fazer leis? Pode. Só que, como não é função do executivo criar leis, quando o presidente faz uma lei, ele tem que mandar para o legislativo, para que o legislativo vote. Aí primeiro vota a Câmara dos Deputados Federais, que manda para a Câmara dos Senadores. Se o legislativo votar contra a lei do presidente, a lei não sai. O presidente não pode executar a lei. Ela não sai. Se, vamos supor que o legislativo faça uma lei, tá? Os deputados votaram, aceitaram a lei, mandam para os senadores, que aceitam a lei. Os senadores não querem fazer uma mudança. Se os senadores fizerem uma mudança, tem que voltar para os deputados aceitarem a mudança, para ir para os senadores de novo. Isso tudo no âmbito federal, né? Aí, ok, tu tens os senadores aceitando a lei. Vai para o executivo. O presidente não aceita aquela lei. Ele diz que ele quer vetar. O presidente tem poder de veto sobre uma lei. Então ele veta, ele não assina, diz que ele não quer aquela lei. Só que o veto do executivo vai ser votado pelo legislativo. Então, o executivo vai fazer o quê? Vai mandar o seu veto para os senadores e para os deputados. Aí os deputados votam se aceitam o veto. Se os deputados votarem que não aceitam, eles mandam a votação para os senadores. Os senadores têm que votar se aceitam ou não. Sempre os senadores e os deputados têm que ter a mesma votação. Se eles ficaram com diferença, um votou sim, outro votou não, tem que revotar tudo até que eles entrem em consenso, tá? Quando o legislativo entra em consenso, o legislativo pode derrubar o veto do executivo. Ou seja, mesmo o presidente dizendo que não quer executar uma lei, o veto dele vai ser votado pelo legislativo, e se o legislativo diz que não importa, é para executar a lei, o executivo tem que assinar uma lei que não concorda, o presidente tem que assinar uma lei que não concorda. Então sabe quando a gente fica brigando por presidente? Gente, quem manda realmente num país não é o presidente, é o legislativo do teu país. Óbvio que o executivo tem poder maior? Ele tem poder sobre o exército. O exército, sim. O líder do executivo, o presidente, é o líder maior do exército, tá? Mas o resto do país é mandado pelo legislativo, que faz parte de uma grande quantidade de políticos, né? Se são todos os deputados, todos os senadores e ainda no âmbito municipal os vereadores. Feito? O Voltaire vai defender a liberdade de expressão e o fim do absolutismo. O Voltaire é contra a tortura, é contra a prisão política, vai defender a imprensa e vai defender, tem uma frase do Voltaire que diz: eu posso não concordar com uma palavra do que tu dizes, mas vou defender até a morte o teu direito de dizê-las. O Voltaire é contra a ideia de que o rei não falha, porque dentro do absolutismo existia a ideia de infalibilidade do rei. Como o rei ele tem um caráter divino, ele é rei porque Deus quis, Deus não pode estar errado. Se Deus não pode estar errado, então o rei não erra. Quando tu tens um rei ruim, é culpa da população que desagradou a Deus e Deus colocou na sua vida um Deus ruim, tá? O Voltaire é contra isso. Para o Voltaire, o rei não é divino. Então, o rei pode errar sim e pode ser criticado sim. E quem critica o rei não deve ser perseguido, morto ou torturado, tá? Por isso, liberdade de expressão. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai ser um dos pensadores sobre o pacto social. O pacto social é a ideia de que por que nós obedecemos leis? Tá? Por que a gente
gente aceita que às vezes alguma lei seja prejudicial a gente, mas nós acatamos a lei pelo bem social. Por que que as sociedades criam leis e a partir dessas leis se submetem? A população se submete às leis. Isso se chama pacto social, um acordo da sociedade que vai aceitar que aquilo agora é lei, tá? Porque eu posso muito bem dizer, bom, eu vou matar todo mundo. Ah, mas é lei não matar. Não tô nem aí, não é lei pra mim. Mas aí vão me punir e o resto da população vai aceitar que eu seja punida. Isso é o pacto social, tá? Bom, um pensador, então, sobre o pacto social, sobre por que tu tens regras na sociedade, o Rousseau vai defender que os seres humanos, eles são naturalmente bons. Mas quando nós vivemos em sociedade e existem as explorações dos grupos sociais, quando nós vivemos numa sociedade muito grande, começa a existir opressões. E essas opressões vão tornando os seres humanos oprimidos e opressores maus. Então tu tens que criar regras para que as pessoas não oprimam muito e para que os oprimidos não sejam muito violentos com os opressores, tá? Então, pro Rousseau, nós somos naturalmente bons. Em estado natural, na natureza, em pequenos grupos, nós compartilhamos, nós cuidamos uns dos outros, nós nos preocupamos uns com os outros. Em grande população, tu vais começar a ter os problemas sociais que surgem da grande população e essa grande população, a sociedade, corrompe os indivíduos e faz com que eles se tornem violentos. Então, para conter a violência, tu precisa das regras, tá? Essa é a ideia do Rousseau. O Thomas Hobbes também é um pensador sobre o pacto social, então sobre por que existem as regras, por que as regras são necessárias e por que nós nos submetemos às regras sociais, tá? O Thomas Hobbes vai ter o pensamento oposto ao do Rousseau. Para o Hobbes, os seres humanos são naturalmente maus. Em estado natural, nós somos competitivos em relação ao território, competitivos em relação à caça, nós fazemos guerras e nós precisamos que no grande grupo, tá, nós sejamos regrados. Então a sociedade ela é boa para o Hobbes, porque a sociedade nos regra, porque nós temos uma selvageria natural em nós. Para o Rousseau, nós somos naturalmente bons com as ideias de compartilhar, de dividir, de nos preocuparmos uns com os outros e na grande sociedade ela corrompe os indivíduos e nós nos tornamos violentos, por isso que existem as regras. Para o Hobbes, contrário, somos maus e a sociedade nos regra da nossa selvageria natural, ok? O Adam Smith. O Adam Smith vai ser um pensador inglês, então, que ele vai defender a não intervenção do Estado na economia. Se o poder do rei era absoluto, quer dizer que o rei pode intervir na economia, né? O Adam Smith vai ser um dos pensadores que vai formar as ideias do que hoje nós conhecemos como liberalismo econômico, que é o quê? O Estado, o país, não intervir na economia e a economia se autogerir, né? Tu vais ter as leis de mercado, a lei de oferta e procura que existe, regrando o mercado. Se tu tem muito do produto, o produto vai ficar mais barato e aí alguns produtores vão à falência. No momento que os produtores forem à falência, tu não vai ter tanto do produto no mercado, o preço do produto vai aumentar e aí assim tu vais, né? Essas são as leis de mercado. O Adam Smith é a favor de que exista esse liberalismo econômico, que o Estado não intervenha na economia. O despotismo esclarecido, o que é isso? Tá? Como tu tens um movimento iluminista e como ele critica muito os reis absolutistas, alguns reis vão compreender que essas novas tecnologias, esses novos conhecimentos, a ciência que está surgindo nesse século XVIII, ele precisa que o rei se modifique um pouco. Então esses reis, eles vão compreender a necessidade de mudar, que essas novas tecnologias e os conhecimentos vão trazer para a política, porque vão influenciar também a política, nessa forma que eles criticam o poder absoluto.
E aí esses reis vão incorporar ideias iluministas nos seus governos e eles vão ser chamados de déspotas esclarecidos. Alguns vão até financiar o trabalho de pensadores iluministas. Né? Que medidas que um déspota esclarecido faz? Se ele era um rei absoluto, ele vai perder poder? Não, quer dizer que ele vai abolir as torturas, para quem criticava ele, lembram? Vai garantir escolas à população que vão ser desvinculadas da igreja, vai incentivar as manufaturas, que são o início da indústria e o comércio, vai limitar a ação da igreja, vai construir hospitais, né? Vão ser reis mais preocupados com a população do que os reis absolutistas. Feito? Então, pessoal, a nossa aula era isso. A nossa próxima aula vai ser sobre revoluções burguesas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.